Irmãos, para a nossa edificação, abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Nós faremos a leitura dos versos 7 a 11. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença como igreja do Senhor reunida aqui neste local, para prestarmos este culto de louvor e adoração a Ti, e para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz. Fale conosco, ó Deus, fale ao nosso coração. Venha com Teu Santo Espírito, ó Pai, dilatar as nossas mentes, os nossos corações e nos dar compreensão da Tua palavra, que possamos guardá-la em nossos corações, que possamos colocar em prática, ó Deus, esses ensinamentos da parte de Cristo. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. No filme A Procura da Felicidade, de Will Smith e o seu filho Jaden Smith, nós temos ali um drama, o registro de uma história real, uma história verídica, de um pai que luta e tenta com todas as dificuldades conquistar um mundo melhor para o seu filho e oferecer o básico para a sua manutenção e sustento. O filme começa apresentando uma série de dificuldades onde Chris, representando aí Smith, atuando como Chris, ele não consegue o mínimo necessário para sequer pagar o aluguel. Ele havia investido todos os seus recursos na compra de máquinas de densidade óssea e ele tentava com muito esforço vender aquelas máquinas nas clínicas médicas, mas isso não era o suficiente. Ele então, por falta de pagamento, é despejado. A sua esposa o abandona, deixa o pequeno Chris, o seu filho de 5 anos, sob os seus cuidados, e agora ele se encontrava desabrigado, tendo que lutar para conseguir um emprego, abrigo todos os dias para si e para o seu filho. E há uma cena comovente no filme, depois que eles são despejados do quarto em que eles estavam morando por falta de pagamento, sem ter para onde ir, eles vão se abrigar numa estação de metrô. E lá na estação de metrô, com aquela máquina velha de imagem, ele começa a trabalhar o imaginário do seu filho, dizendo que aquela máquina é uma máquina do tempo. Então ele usa esse lúdico para voltar ao tempo dos dinossauros e ele diz: olha, nós precisamos encontrar um refúgio, vamos encontrar uma caverna. Ele então pega o seu filho, as suas coisas, vai para o banheiro daquela estação de metrô, forra o chão com papel higiênico, deita o seu filho no chão sobre o seu colo, tranca a porta e ali o seu filho adormece no seu colo enquanto o pai tenta segurar a porta do banheiro com os pés para que outra pessoa que estava batendo não entrasse. Enquanto ele está ali tentando segurar a porta com seu filho adormecendo no seu colo no chão de um banheiro de uma estação de metrô, os seus olhos começam a correr lágrimas. Ele começa a chorar no seu íntimo, talvez pelo fracasso, pela falta de condições de dar sequer um abrigo para o seu filho. E eles passam
aquela noite fria, abrigados ao chão de um banheiro numa estação de metrô. E depois, todos os dias, Cris, o seu pai, corria, saía do estágio de corretor que estava fazendo, pegava o filho na creche, depois corria para pegar uma fila quilométrica nos albergues para tentar passar a noite. Quando ele conseguia, ele pegava um pano com água, sabão e ali banhava o seu filho, porque não havia chuveiro, fazia a refeição que era dada a eles ali no albergue, então adormecia, saía no outro dia cedo, e foi assim por algum tempo. Mas nem todos os dias ele conseguia chegar com tempo suficiente para dormir no albergue, porque as vagas eram limitadas, e muitas vezes eles passavam a noite vagando ou nas estações de metrô. O filme, a despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades, ele tem um final feliz e vale a pena assistir. Mas o que eu quero destacar aqui é que aquele pai fez de tudo o possível, tudo que estava ao seu alcance para oferecer o melhor para o seu filho, o melhor que estava ao seu alcance para o seu filho. Apesar das lutas, ele passava madrugadas estudando para obter o melhor desempenho no estágio que ele estava fazendo, e no fim Deus recompensou todo o seu esforço, ele conseguiu prosperar e Deus o abençoou. Este filme retrata a história de um pai humano que envidou todos os esforços possíveis para obter e dar o melhor nas suas condições para o seu filho. E aqui nós fazemos um paralelo. Acaso Deus, o nosso Pai Celestial, poderia agir de maneira diferente para conosco? Aquele que não poupou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O nosso Pai Celestial. Essa passagem, meus irmãos, das Escrituras Sagradas, ela compõe parte de um grande sermão de Jesus, denominado Sermão do Monte. E neste sermão ele vai apresentar diversos ensinos preciosos, ensinos valiosos, que vão demonstrar como devemos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo, não como qualquer pessoa, mas como súditos do reino dos céus, como súditos do reino de Deus. Como deve, portanto, se portar aqueles que fazem parte deste reino? Como são bem-aventurados, felizes, aqueles que pertencem ao reino de Deus? Não como a felicidade que o mundo propõe, mas como uma felicidade verdadeira que preenche o mais íntimo do nosso coração, uma felicidade que pode ser feliz aquele que é perseguido por causa da justiça, uma felicidade que pode ser feliz aquele que é humilde de coração, uma felicidade que pode ser aplicada àqueles que choram porque receberão da parte de Deus o consolo. E ele vem colocando diversos valores e princípios daquele que pertencem ao reino de Deus. Ele ensina que o habitante deste reino de Deus, ele deve ser sal e luz neste mundo. Ele ensina que um habitante, um súdito do reino de Deus deve obedecer e cumprir à risca os mandamentos do Senhor, de amar o seu próximo, de amar até mesmo o seu inimigo, de oferecer em muitas ocasiões a outra face. Ele ensina os súditos desse reino como eles deveriam jejuar. Ele ensina os súditos desse reino como eles deveriam dar esmolas. Ele vai ensinar os súditos desse reino como eles deveriam, de alguma maneira, apresentar-se diante de Deus a sua oração, e ele vai deixar uma oração modelo, pelo qual eles deveriam pautar as suas próprias orações, a oração do Pai Nosso. E Cristo continua neste longo sermão falando sobre a perseverança na oração. Obviamente que os assuntos que Jesus propõe a ensinar em seu sermão estão unidos tematicamente uns com os outros. E aqui ele vai mostrar a estreita relação entre a justiça, a integridade e a verdade pela qual os súditos do reino de Deus devem viver e conduzir as suas vidas. Ele vai, portanto, reafirmar que aqueles que pertencem ao reino de Deus devem criar o hábito, o costume e a perseverança de buscar a esse Deus em oração.
de pedir constantemente a esse Deus, de clamar ao Senhor, uma vez que o nosso Deus é o Pai das luzes, de onde procede toda dádiva e todo dom perfeito, e nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso devemos clamar a esse Deus que é rocha, que é imutável, que é perfeito, que é santo e que sobretudo é o nosso Pai. Obviamente que a oração a que Jesus se refere aqui e como ele nos ensina a orar, não deve ser feita para propósitos egoístas, mas sempre visando a glória de Deus, sempre visando os interesses do reino de Deus. No entanto, fica evidente e claro nessas palavras de Cristo que nós, como filhos, como habitantes súditos desse reino, temos não apenas o direito, mas o dever de recorrer a Deus em oração, de buscar ao Senhor, de apresentar as nossas queixas, as nossas necessidades ao Senhor. E aqui nesse texto em especial, Jesus vai nos ensinar a direcionar os nossos pedidos a Deus, a apresentar a Deus as nossas necessidades, com uma promessa: Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Ele há de atender os nossos desejos segundo a sua vontade. Essa é a promessa que Cristo faz aqui. Portanto, meus queridos, nós aprendemos com este texto que devemos pedir a Deus, pedir com perseverança, certos de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E eu pergunto a você, você tem um pedido a fazer ao Senhor? Você tem mais de um pedido a fazer ao Senhor? Quais são os pedidos? Quais são as suas necessidades? E se você as tem, vocês têm apresentado constantemente ao Senhor? Têm apresentado a Deus com perseverança? Se não tem feito isso, nós somos exortados a fazê-lo. Por isso, o primeiro ponto é: peça, busca, bata, e então receberás, encontrarás, e a porta lhe será aberta. Peça, busque e bata, e então receberás, encontrarás, e a porta lhe será aberta. Acompanhe comigo a leitura dos versos 7 e 8. Mais uma vez. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Nós temos aqui, meus irmãos, uma sequência de 3 imperativos, de 3 verbos de Jesus que expressam ordem, dizem aquilo que você deve fazer como filho de Deus. O que você deve fazer como filho de Deus? A ordem de Jesus é: peça, busque, bata. Pedi, buscai e batei. São os 3 imperativos que se apresentam aqui no versículo 7. E eles expressam um aumento na intensidade dos pedidos, que vai apenas de um pedido formal para uma ação de buscar e uma insistência em bater, em perseverar até que a porta seja aberta. E esses imperativos, eles estão na construção grega, que nós chamamos do tempo presente e na voz ativa, o modo ativo. E o que isso significa? O que nós entendemos com isso? Quando um verbo está no tempo presente, na voz ativa, ele descreve uma ação que está em processo, está acontecendo agora, ou seja, continue buscando, continue batendo, continue pedindo ao Senhor. Isso mostra ao sujeito, e o sujeito é a pessoa a qual Jesus se dirige, aqui no caso a segunda pessoa do plural, que são os discípulos de Cristo. Jesus sobe até o monte, os seus discípulos estão ali, e as pessoas também se assentam ali para ouvir os ensinamentos de Jesus, e ele se dirige a eles: vós, batei vós, buscai vós, pedi vós. Então ele está ensinando aos seus ouvintes que eles devem continuamente, no tempo presente que é hoje, apresentar-se diante do Senhor, elevando a Deus as suas petições, elevando a Deus as suas necessidades, elevando ao Pai aquilo que nós necessitamos diariamente e continuamente. Então é um hábito que nós devemos criar, de pedir, de buscar, de bater.
de perseverar nas nossas orações. Qual é o pedido que você tem para fazer ao Senhor nesta noite? Qual é a sua necessidade, seja para você, seja para o teu próximo, que você precisa apresentar ao Senhor? Então peça, pedi e dar-se-vos-á. Aqui nós temos uma súplica, um desejo, um requerimento de alguém que anseia por este Deus que pode atender a este pedido. Por que nós pedimos a Deus? Porque nós sabemos que Deus é poderoso para atender os nossos pedidos, para atender as demandas, as nossas necessidades. William Hendricks, quando ele comenta a respeito desse texto, ele diz que esse verbo aqui expressa o pedido de alguém inferior se dirigindo a alguém superior, clamando a alguém que é superior, e isso presume humildade, reconhecimento e consciência de necessidade. Portanto, quando nós dirigimos os nossos pedidos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós somos pecadores falhos, pequenos, nós somos incapazes de conquistar aquilo que necessitamos por nossos próprios esforços e meios. Por isso nós nos humilhamos e pedimos a Ti que tudo podes. É isso que nós expressamos quando recorremos a Deus os nossos pedidos, em humildade, em consciência da necessidade que temos de que o Senhor pode nos ouvir e atender ao nosso clamor. Nós lemos na nossa liturgia a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele dirige a sua oração ao Senhor, mas se você reparar na oração do fariseu, não tem nenhum pedido. Ele não faz nenhum pedido, é como se ele fosse autossuficiente. Ele apenas vai mostrar aquilo que ele é, o quão grande e poderoso ele é, o quão crente e religioso ele é, exaltando as suas qualidades, como um homem que contribui, que dá o dízimo, que ora, que busca, um perfeito religioso, mas ele não mostra nenhuma necessidade ao Senhor. Enquanto que o publicano, que era um coletor de impostos, ele com humildade, ele não tem coragem de erguer os olhos aos céus, mas cabisbaixo, ele bate no peito e clama: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A sua oração é composta de um único pedido. Ele pede a benevolência de Deus. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. E a conclusão que Cristo chega das duas orações que foram feitas é que o publicano desceu justificado, enquanto o fariseu, que era um grande religioso, desceu carregando os seus próprios pecados. Porque o publicano soube apresentar a sua necessidade ao Senhor, pedindo a Deus que fosse propício a ele, que era um pecador. Portanto, quando levamos os nossos pedidos sinceros a Deus, significa que estamos reconhecendo a nossa necessidade, a nossa incapacidade. Olha, Deus, eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Eu não posso curar fulano, ciclano, algum ente querido, mas o Senhor pode. Eu não posso, com meus próprios meios e esforços, arcar com as despesas do dia a dia porque eu estou desempregado, mas o Senhor pode abrir porta de emprego para mim. É isso. Eu não posso curar uma enfermidade que está no meu corpo, mas o Senhor pode. E por isso nós devemos recorrer a Deus. E quando nós recorremos a Deus, nós mostramos a nossa humildade, a nossa necessidade diante de um Deus que provê. Nós temos um Deus que provê aquilo que a sua igreja necessita, aquilo que o seu povo necessita, mas Ele quer que nós nos recorramos a Ele em oração. Ele quer que nós nos dirijamos a Ele em oração, porque Ele é a fonte de todo bem, de toda bondade. E o resultado, a promessa para quem pede, é receber aquilo que pede. É isso que nós temos da parte de Cristo: pedi e dar-se-vos-á. Aqui nós temos a certeza, a convicção de que os nossos pedidos, segundo a vontade de Deus, serão ouvidos e serão atendidos. Pedi e dar-se-vos-á. Não há, meus irmãos, outra alternativa. Não há a possibilidade de não recebermos quando nos submetemos à vontade de Deus.
Quando submetemos os nossos pedidos a Deus, segundo a sua vontade, nós temos a certeza de que Ele nos dará, segundo a sua santa vontade. Pedi e dar-se-vos-á. Esse verbo, diferente do imperativo, ele está no futuro e na voz passiva, porque nós somos aquele que vamos receber como uma dádiva preciosa, como é a salvação. Nós não fizemos nada para receber a salvação, Deus nos dá graciosamente, nós somos passivos, apenas recebemos da parte de Deus a salvação. E quando nos dirigimos a Ele constantemente, no presente ativo, as nossas orações, os nossos pedidos, no futuro, no tempo de Deus, nós receberemos aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que necessitamos, segundo a vontade de Deus. Mas algo é acrescentado aqui, você deve pedir, mas você deve também buscar. E o acréscimo aqui é que esse buscar, o outro imperativo, ele mostra o objetivo que alguém tem de encontrar. É uma busca incessante até que ele encontre aquilo que ele está procurando. Portanto, buscar é pedir, mas é também agir. William Hendricks, ele vai afirmar no seu comentário que o que conduz a uma petição fervorosa está no fato de uma pessoa ser ativa em empenhar-se para obter a satisfação de sua necessidade. E o sentido, meus irmãos, é: você deve pedir, mas você deve também buscar aquilo que você almeja segundo a vontade de Deus. Se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos desenvolver uma vida espiritual mais parecida com o caráter de Cristo, você deve pedir a Deus para que você cresça em santificação. Mas você deve também buscar meios pelos quais você vai crescer em santificação. Como? Meditando na palavra de Deus, reservando tempo para orar ao Senhor e estar diante da presença de Deus, ser alimentado da palavra de Deus, buscar comunhão com os irmãos na igreja, que é o corpo de Cristo. Esses são os meios ordinários pelos quais nós crescemos em santificação. Então devemos pedir que cresçamos em santidade, que amadureçamos enquanto servos e filhos de Deus, mas também devemos buscar isso. Ou seja, a busca, ela envolve não apenas uma ação passiva, mas você deve envidar esforços para alcançar aquilo que você deseja. Você está desempregado e você pede emprego ao Senhor, mas se você ficar em casa, olhando o relógio passar, não vai cair um contrato de emprego no seu colo. Você deve pedir e deve buscar, para que Deus possa então abrir portas de emprego para que você possa trabalhar. Portanto, essa busca envolve uma ação que nós devemos fazer, pedir, mas também buscar. Uma busca envolve, portanto, uma ação. Vejam a intensidade dos verbos, ela vai aumentando. Você deve pedir, mas não apenas pedir, você deve também buscar. Você deve envolver os seus esforços e empenho nisso. E a resposta à promessa de Deus é: todo aquele que busca, encontra. Buscai e achareis. É certo, é absolutamente certo que aquele que busca há de encontrar. Se com diligência buscar, conformando o seu pedido ao Senhor, Ele há de encontrar. O verbo aqui também está no futuro, mas agora na voz ativa, porque é você quem vai encontrar. Deus vai te dar meios, te dar forças para que você encontre aquilo que você está buscando. Qual é a sua busca para esse ano de 2023? O que você tem buscado na sua vida? Você tem se esforçado em buscar aquilo que tem almejado? Peça, busque, envolva os seus esforços nisso. E esses imperativos, meus irmãos, eles mostram que nós devemos, portanto, ter isso como algo constante, perseverante em nossas vidas. Mas o último imperativo, que é o bater, ele traz a ideia de perseverança. O bater aqui traz o sentido de alguém que bate na porta, mas não 2 ou 3 batidinhas. É aquele que bate, insiste em bater até que a porta seja aberta.
Então é uma perseverança em bater. Você deve perseverar em bater até que a porta seja aberta. Peça, busque agindo e persevere batendo até que a porta se abra. Isto é, insista, não desista. Enquanto a porta estiver fechada, continue batendo. Todos esses imperativos, meus irmãos, revelam a perseverança que nós temos que ter em oração. Nós oramos 1, 2 vezes, não recebemos, Deus não atende as nossas orações, e aí nós desistimos. Os nossos cônjuges não são crentes, o nosso desejo é que eles congreguem conosco, então insista em oração. Continue buscando a Deus em oração, apresente o desejo do seu coração ao Senhor constantemente. O comentarista diz que o adorador continua batendo na porta do palácio do reino, até que o rei, que é ao mesmo tempo o Pai, abra a porta e supra de tudo quanto ele carece. Jesus ele vai contar diversas parábolas sobre o dever da insistência e perseverança em oração. Não é orar 1, 2, 3 vezes, não é fazer uma campanha de 7 sexta-feiras, mas é perseverar em oração, é constantemente apresentar a Deus os nossos anseios e necessidades. Há uma parábola do amigo importuno que Jesus vai enfatizar essa questão do bater até que a porta seja aberta. A parábola está lá registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, diz assim: Disse-lhe Jesus ainda: Qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. O amigo vai bater tanto, com tanta insistência, que uma hora ele vai se cansar, vai levantar e vai dar aquilo que o amigo deseja. E ele também ensina em uma outra parábola o dever de pedirmos, de insistirmos em nossos pedidos e perseverarmos em apresentar a Deus as nossas orações, que é a parábola do juiz iníquo, que também está registrada no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 18, onde Jesus vai ensinar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a parábola é o seguinte: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: olha, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, porque aqui parece que a viúva está constantemente no pé desse juiz: olha, julga a minha causa, Como esta viúva me importuna, diz o juiz iníquo, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, Jesus vai contar essa parábola e dizer: se um juiz iníquo, de tanto que essa viúva, importunando ele, pedindo para que ele julgasse a causa dela, vai atender a essa viúva, acaso Deus não fará justiça, não atenderá a nossa demanda, nós que apresentamos continuamente, dia e noite? Ainda que pareça demorado, Deus responderá, porque Ele é infinitamente melhor do que esse juiz iníquo. Ele atenderá a nossa causa. Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Agora Jesus pergunta: acaso quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra?
Será que nós estamos mantendo fé suficiente para sustentar e perseverar em nossas orações? É isso que Jesus está questionando. Temos perseverado em nossas orações, apresentando a Deus a nossa queixa? A resposta para quem bate e persevera em bater é descrito na promessa de Jesus: batei e abrir-se-vos-á. Também no futuro passivo, a porta será aberta para aquele que insiste em bater, para aquele que não desiste de bater na porta do palácio real, porque uma hora o nosso Pai abrirá essa porta e saciará as nossas vidas com aquilo que nós necessitamos. A garantia, meus irmãos, é que as orações, os pedidos, os clamores feitos a Deus segundo a sua vontade serão ouvidos e atendidos. E o versículo 8, Jesus vai reforçar a promessa dessa certeza de que Deus atenderá o nosso clamor, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A certeza é que os nossos pedidos, sendo aceitos, sendo da vontade de Deus, serão respondidos, porque Deus é o provedor e Cristo é quem faz a promessa aqui. Isso não é o evangelho da prosperidade, isso é o evangelho de Cristo. Não é o pastor Tiago que faz a promessa, mas é Cristo quem faz a promessa. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ah, pastor, mas eu já pedi tantas coisas a Deus e não tive resposta. Por que será que nós não tivemos resposta? Por que será? Porque às vezes os nossos pedidos não estão em conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas nem sempre aquilo que achamos ser o melhor para nós é o melhor de Deus para nós. Tiago vai esclarecer isso. Ele diz lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 2 e 3: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando Jesus proferiu esse sermão do monte, quando os evangelistas registraram isso, Jesus não está afirmando com esses versos que Deus vai atender quaisquer pedidos que fizermos a Ele. Isso não é verdade, não é o que o texto está dizendo. Ele diz que os nossos pedidos, sendo, portanto, da vontade de Deus, não para os nossos prazeres, luxúria e deleite, mas para o nosso bem, serão atendidos. Portanto, nós precisamos entender que os nossos pedidos devem estar em harmonia com a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, quando dirigimos os nossos pedidos a Deus, nós sempre temos que submetê-los à sua vontade. Senhor, me dê isso, se for da sua vontade. Senhor, faça aquilo, se for da sua vontade. Senhor, me ajude a conformar-me com a sua vontade, a entender qual é a sua vontade para a minha vida. No verso 8, Jesus faz questão de repetir as suas promessas e nos dá garantia, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, segundo a vontade de Deus. E agora Cristo vai mostrar de maneira prática, com o exemplo do cotidiano, como Deus trabalha na relação entre pai e filho. Ele vai trazer aqui um modelo, uma hipótese para as relações humanas, comparando com a bondade de Deus. E a segunda verdade desse texto, meus irmãos, é que a bondade de Deus é superior à bondade dos homens. Olhem aí o versículo 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabemos que um dos métodos de ensino de Jesus é trazer metáforas, exemplos, elementos do cotidiano para ensinar um princípio, uma verdade de Deus ou uma verdade espiritual do reino de Deus de maneira mais prática. E aqui ele vai usar uma situação hipotética.
Ele propõe uma situação em que um pai se relaciona com o filho e o filho está pedindo ao pai o suprimento necessário, como pão ou como um peixe, e ele faz a seguinte indagação: ora, qual é o pai que, se um filho lhe pedir um pão, vai dar no lugar do pão uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, vai dar no lugar do peixe uma cobra, uma serpente, algo que pode causar mal para o seu filho? Obviamente que a questão aqui, a pergunta aqui de Jesus é retórica. Nenhum homem em sã consciência seria capaz de oferecer ao seu filho uma pedra em lugar de pão, ou uma cobra em lugar de um peixe. E no verso 11, entendendo que a resposta a essa indagação de Cristo é óbvia, ele vai comparar as relações de nós, homens, que somos maus, com a relação de Deus. Ele diz: olha, se vocês, que são homens, que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Se nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, suprir as necessidades dos nossos filhos, acaso Deus seria diferente na sua relação para conosco? Claro que não. Pelo contrário, Deus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Duas coisas ficam claras, implícitas aqui nesses versos. Primeira, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos fez e nós pertencemos a Ele. Somos filhos de Deus e fomos adotados à família de Deus por meio de Cristo. Você, ainda que não tenha um pai neste mundo, ainda que seu pai terreno já tenha sido recolhido, ou ainda que você não tenha tido um bom exemplo de um pai amoroso e cuidadoso, saiba que você não é órfão. Você tem um pai. Você tem um Pai celestial que cuida das suas necessidades, que sabe tudo quanto você precisa, que está atento às suas lutas diárias. E este Pai celestial está pronto, apto para ouvir a sua oração. Então lembre-se, você tem um Pai. E este Pai é um Deus amoroso, é um Deus que cuida, é um Pai que zela pelo bem do seu filho, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Na qualidade de Pai, nós temos, portanto, a garantia de que Deus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, porque Ele é um Pai amoroso, bondoso, e a bondade do nosso Pai celestial é superior à bondade do Pai terreno. O Pai celestial, diz Hendricks, não decepcionará os seus filhos. Todavia, isso não significa que Ele lhes dará sempre tudo quanto eles pedem. Significa que Ele não lhes dará aquilo que lhes seja prejudicial. Ele dará coisas boas aos que lhes pedem. O Pai, o Deus Pai, ama seus filhos e cuida deles, porém quer que eles lhes peçam as coisas que necessitam. No texto paralelo de Lucas, registrado em Lucas 11, 13, nós vemos que o objeto da resposta de Deus nas orações é a seguinte: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo é o grande presente para nós, filhos de Deus. Porque o Espírito Santo não é nada mais, nada menos que a terceira pessoa da Trindade que veio habitar em você. Que privilégio, que presente maravilhoso. Há presente melhor do que esse? Ter o seu corpo sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus, receber da parte do Espírito Santo o consolo da parte de Deus, o penhor, o selo da promessa de Deus. Portanto, seguindo a receita de Cristo, nós podemos pedir, buscar, bater, com a certeza de que nos será dado da parte de Deus, com a certeza de que encontraremos o que buscamos pela graça de Deus e com a convicção de que a porta que nós estamos batendo será aberta e Deus derramará bênçãos sobre nós, quando pedimos segundo a vontade de Deus.
Aprendemos, portanto, meus irmãos, que devemos pedir ao Senhor. Não somente pedir, mas buscar. Buscar com perseverança até encontrar. Bater até que a porta seja aberta. E isso requer vida contínua de oração, de clamor e de pedidos a Deus. Devemos constantemente apresentar as nossas necessidades a Deus por meio da oração. Aprendemos que quando pedimos ao Senhor, alguns princípios devem preencher os nossos corações. Primeiro deles, peça com humildade, com dependência e necessidade de Deus, não com arrogância como o fariseu, mas como o publicano, que apresenta a sua necessidade com humildade diante do Senhor e mostre através desses pedidos a dependência total que você tem de Deus, da sua benignidade, dos seus recursos. Aprendemos, portanto, que nós temos garantia das respostas de Deus às nossas orações, quando conformadas à sua vontade. Precisamos pedir e pedimos porque temos a certeza de que Deus, segundo a sua vontade, nos atenderá. Aqui nós também temos a garantia de que Deus se relaciona conosco como um pai se relaciona com o filho, não como um pai terreno que às vezes abandona o seu filho, mas como um pai que se esforça para dar sempre o melhor aos seus filhos. E Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é um pai zeloso que cuida dos seus filhos, que ama e que quer sempre o seu bem. Portanto, eu faço uma pergunta a você nesta noite. Qual é o seu pedido ao Senhor nesta noite? Qual é o anseio, qual é o desejo do seu coração? Apresente ao Senhor. Peça, procure, bata. Apresente constantemente ao Senhor as suas necessidades. Faça como Jacó. Agarre-se com perseverança ao Senhor e não o deixe até que Ele o abençoe. Insista até que Deus abra as suas mãos de benevolência e sacie as suas necessidades. Persevere, não desista de apresentar a Deus as suas necessidades. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate a porta com insistência, ela será aberta. Que Deus nos abençoe, que Ele possa atender os nossos pedidos segundo a sua santa vontade.